Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e a aula de agora vai ser sobre a introdução à óptica geométrica. Esta aula que você vai assistir agora é a aula do nosso curso intensivo de Física para Enem e vestibulares, disponível em fisicacomdouglas.com na nossa plataforma. Quer um curso completo e objetivo que você consegue concluir em menos de 20 semanas? Então é comigo que você vai estudar. Tem interesse nesse assunto? Então já deixa o joinha nesse vídeo. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora vamos lá! Agora nós vamos dar início ao estudo da óptica. Douglas, e o que é óptica? É a parte da física que vai estudar a luz. E o que é a luz? Bem, existe a óptica física, que estuda justamente a natureza da luz. O que ela é, como ela se comporta em termos de natureza. Douglas, como é que eu produzo luz? Você pega uma carga elétrica e chacoalha. Na hora que você chacoalha uma carga elétrica, você vai fazer chacoalhar os campos elétrico e magnético que existem no espaço, já que é a carga elétrica que gera esses campos. É como se você pegasse a superfície de um líquido e começasse a chacoalhar um ponto da superfície do líquido. Você vê que aquele chacoalhado que você produziu vai se propagando pela superfície do líquido. Da mesma forma acontece com a onda que a gente acabou de criar nos campos elétrico E e magnético B. Esta onda é chamada eletromagnética e no vácuo se propaga com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É a maior velocidade que existe na natureza. Mas temos um lance interessante que no futuro nós vamos aprofundar um pouco mais. A dualidade partícula-onda. A luz se comporta como onda enquanto se propaga, mas na hora que vai interagir com a matéria, ela se comporta como uma partícula, que a gente chama de fóton. Como se fossem pequenas bolinhas, pacotinhos de energia ao interagir com a matéria. Ou seja, a luz ela não fornece energia de maneira contínua, mas na maneira de pacotinhos indivisíveis de energia. Esses pacotinhos são chamados de fótons. Mas, no final das contas, o que é a luz? A luz, para a gente, vai ser o agente físico que, ao atingir os olhos, vai provocar a sensação de visão. Douglas, tem uma letra F bem acolá. Com a mesma frequência que a carga elétrica for chacoalhada, a onda elétrica será gerada. Frequência, número de oscilações por segundo. E aí vem uma outra informação. Nossos olhos não são sensíveis para quaisquer frequências de onda eletromagnética. Então, a luz é uma onda eletromagnética, mas nem toda onda eletromagnética é luz. Ah, certo. E o que faz uma onda eletromagnética ser luz? A gente poder ver, e para que nós possamos ver, para que sensibilize nossos olhos, tem de ter uma certa faixa de frequência de oscilação. Agora saiba que nós vamos dar início ao estudo da óptica geométrica. Depois nós retornamos aos aspectos ondulatórios. A óptica geométrica só quer saber como a luz se propaga, como é que ela vai de um ponto A até um ponto B. A gente chama isso de geometria da propagação, daí o nome, óptica geométrica. Isso vai envolver os conceitos de objetos e de imagens. É mesmo aquela história de imagem nos espelhos, nas lentes. Mas como representar a luz se propagando? Por meio daquilo que nós chamamos de raios de luz. Raio de luz é um negócio que na prática não existe, é apenas uma representação que o ser humano inventou para poder dizer, olha, a luz está indo neste caminho. Raio de luz é a linha orientada que representa a propagação da luz, por onde a luz passa. Mas cá entre nós, a gente não consegue ver o raio de luz. Eu vou te mostrar mais ou menos o que acontece neste caso em que nós temos uma ponteira laser jogando um raio de luz numa determinada direção. Na verdade, em geral, o que você vê é apenas o pontinho iluminado ali projetado na parede. Você precisa de uma parede para conseguir ver a chegada da luz. Você fala, mas Douglas, eu comprei um laser que dá para ver o raio. Não é bem assim. Na verdade, se o ar estiver com alguma poeira ou se você jogar algum spray na região, as partículas que ali estão serão iluminadas pela luz. A luz será refletida nas partículas e chegará aos seus olhos. Logo, você não está vendo bem o raio de luz. Você está vendo as partículas iluminadas pela luz que veio aqui por este caminho. É interessante que você consegue saber por onde a luz estaria passando.
Como eu havia falado, o raio de luz é uma idealização, é uma ideia, algo que o ser humano inventou para poder representar a luz. Mas olha que interessante, as fontes de luz, elas não emitem um raio só, também porque raio não tem espessura. Emitem o que nós chamamos de feixes de luz, pincéis luminosos. Douglas, o que seria um feixe, um pincel? É um conjunto de raios. Daí parecer um pincel que tem várias cerdas, olha aqui. O nosso pincel, o nosso feixe pode ser divergente, divergindo de um determinado ponto, ou convergente, convergindo para um determinado ponto, ou paralelo, também chamado de cilíndrico. Agora vamos a algumas características da luz. Uma delas é a cor. A luz do Sol, quando passa por meio de um prisma de vidro, acaba sendo decomposta nas chamadas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Douglas, o arco-íris tem 7 cores. Não, na verdade é uma infinidade de cores que vão existir aqui. Entre o verde e o azul, por exemplo, você tem aquele verde azulado, azul esverdeado. Entre o amarelo e o verde, você tem aquele verde-limão. Então existem várias tonalidades. A gente dá nome a 7 simplesmente por questões culturais, porque o número 7 representa algo incontável. Tanto é que na Bíblia, quando se pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar, ele menciona o número 7 e ainda fala 70 vezes 7, justamente porque o número 7 tem um significado de algo que é difícil de contar por ser numeroso. Daí se deu nome às 7 cores, apesar de existirem mais. Douglas, e o branco? O que é o branco? O branco é a sensação que nós temos quando todas as cores chegam simultaneamente aos nossos olhos. Nossos olhos interpretam isso como o branco. Douglas, e o preto? O que seria? Apague a luz. Apague todas as luzes do local onde você se encontra. Feche bem a porta. Que cor você vê? O preto. Então as tonalidades mais escuras, mais pretas, elas são devido àquela chegada de pouca luz da região do espaço que você está observando. Então, se você estiver observando algo preto, pouca luz vem deste objeto preto e chega até os seus olhos. Fisicamente, a diferença entre o vermelho e o violeta é a frequência da vibração da onda. O vermelho é a onda de menor frequência que nós somos capazes de enxergar, e o violeta, a de maior frequência. Agora, olha que sugestivos os nomes que eu vou lhe apresentar agora. Infravermelho é uma onda de frequência inferior, infra, à do vermelho. E a ultravioleta é uma onda cuja frequência ultrapassa, ultra, a frequência da luz violeta. Nem o infravermelho é visível, nem o ultravioleta é. Agora, uma informação interessante que depois nós vamos recapitular no estudo da ondulatória é que o comprimento da onda, representado pela letra grega lambda, é inversamente proporcional à frequência. Ele é dado por velocidade da onda, todas as cores se propagam com a mesma velocidade no vácuo, mas a gente vai ter aqui dividido pela frequência. Quanto maior a frequência com que uma onda existe, mais curta ela será. Você pode fazer um experimento interessante pegando e chacoalhando uma corda. Quanto maior a frequência com que você chacoalhar a corda, mais curta será a onda que você vai observar. Experimente. Mas como o olho humano interpreta as cores e consegue enxergar os mais diversos níveis de cor? Bem, o nosso olho não tem um receptor perfeito e ideal de cores. Você tem 3 receptores, 3 tipos de células do tipo cone. O cone red, vermelho, o green, verde e o blue, azul. Não que eles tenham essas cores, mas que eles são responsáveis pela sensibilização, pelo sentir dessas cores. Como é que eles funcionam? Imagine, por exemplo, que a gente tenha uma luz vermelha pura de uma única frequência de vibração. Eis aqui a nossa onda vermelha. Quando chega aqui, vai sensibilizar qual cone? Apenas o vermelho. E aí, o seu cérebro vai enxergar 100% de sensibilização do vermelho, 0% do verde e 0% do azul. E assim ele fala, estou vendo algo vermelho, ele entende isso daí. Mas e com as outras cores?
Se chegar uma luz verde, vai sensibilizar o cone verde, o cone G, em 100% e 0% para cada um dos outros. E se chegar a luz azul, vai sensibilizar o azul. E se chegar a luz amarela vai sensibilizar o vermelho em 100% e o verde em 100%. Douglas, e se fosse 50%? Aí você chegaria a outras tonalidades, mais avermelhado, mais esverdeado, enfim. Agora olha que interessante, o seu olho vai enxergar amarelo, quer eu lance a luz amarela, quer eu lance a vermelha junto da verde. Se nós jogarmos simultaneamente a luz vermelha e a verde nos seus olhos, você vai enxergar o quê? Amarelo. É o chamado amarelo por composição. Você não tem uma única frequência de onda, como era o que acontecia antes, monocromático. Aqui é policromático. Então a gente tem o amarelo monocromático de uma única frequência de vibração e o amarelo policromático que vai vir por composição do vermelho com o verde. A gente também tem outras composições que se podem fazer com vermelho e azul, verde e azul. O amarelo é a soma do vermelho com o verde, o magenta é a soma do vermelho com o azul e o ciano do verde com o azul. Eu vou te contar um segredo. Seu monitor agora, o seu celular, está emitindo para os seus olhos apenas 3 cores. O red, o vermelho, o green, o verde, e o azul, o blue. É o sistema de cores RGB. Alguns televisores têm ainda uma luz branca mais pura do que a mistura das 3. Se misturar vermelho, verde e azul, o seu olho vai enxergar o branco. Agora vamos tratar das fontes de luz. Fonte de luz é todo aquele objeto de onde vem luz e chega a um determinado local. Pode chegar aos seus olhos e assim você é capaz de ver. É interessante, tudo que você vê é fonte de luz. Você fala, minha mesa é fonte de luz. Calma. A gente tem a fonte primária, chamada de objeto luminoso, que recebe outros tipos de energia e transforma em energia luminosa. É o caso de uma vela. A chama da vela envolve transformação de energia química num processo de combustão em energia luminosa. E assim nós vemos a energia que é transportada pela luz. A gente tem a energia elétrica sendo transformada em energia luminosa nas lâmpadas. Quaisquer tipo de lâmpadas. E olha, o monitor que você está utilizando agora para assistir a essa aula também é uma fonte primária, um objeto luminoso. Vem luz dali e lá há transformação de outros tipos de energia elétrica em energia luminosa. Douglas, e as secundárias? São os objetos iluminados. Eles recebem a energia luminosa e devolvem energia luminosa por reflexão, por refração. É o que acontece aqui com a sua mesa. Ela recebe a energia luminosa lá das lâmpadas, reflete e assim você vê. E eu vou te contar um segredo. Você é uma fonte de luz. Você é um objeto iluminado. Outra classificação possível é a classificação quanto ao tamanho da fonte. Existem as fontes que são tão pequenas, que a gente pode considerar que são um ponto. Já tem outras que não, o tamanho não dá para ser desprezado. As fontes luminosas pequenas, cujo tamanho pode ser desprezado, são chamadas fontes puntiformes. Olha que nome interessante, punti, ponto, forme, forma de ponto, ou seja, a gente pode tratar como se fosse um pontinho emitindo a luz. Já as extensas, não. Douglas, me dê exemplos, vamos lá. A fonte puntiforme poderia ser uma lâmpada no meio de uma sala. Uma lâmpada incandescente, uma lâmpada daquelas pequenas no meio de uma sala. Mas cuidado, para a sala, a lâmpada se comporta como puntiforme. Mas e para uma formiguinha que esteja passando perto dela ali? Aí já não é tão puntiforme assim. Aí ela já se comporta como uma fonte extensa. Então, se a fonte é puntiforme ou extensa, vai depender do contexto. Se der para desprezar o tamanho da fonte que está emitindo a luz, ela será tratada como puntiforme. Se não der, ela será extensa. As fontes luminosas ou iluminadas também podem ser classificadas quanto às frequências que elas enviam aos seus olhos ou enviam para o espaço. Será chamada monocromática aquela que envia uma única frequência.
E policromática, mais de uma frequência. Antigamente o pessoal dizia que era mais de uma cor. Não, porque uma luz policromática, na hora que você observa, você só vê uma cor. É o caso de uma fonte que emite vermelho e verde. Você vai enxergar uma única cor, o amarelo. É um amarelo policromático, porque vem a frequência do vermelho e a frequência do verde juntos. Mas a gente também pode ter o amarelo monocromático, emitido por uma única frequência. Então nós conseguimos enganar nossos olhos com essa história de cor, podendo misturar frequências para obter uma terceira cor. Os meios nos quais a luz pode se propagar são classificados em transparentes ou translúcidos. E aquele em que a luz não consegue passar, para o qual ela não consegue passar, são chamados de opacos. Aqui você tem um meio transparente caracterizado pela regularidade na propagação dos raios luminosos. Eles podem até ser desviados, mas há uma regularidade nesse desvio, permitindo que você consiga ver com certa nitidez aquilo que está do outro lado. O meio translúcido permite a passagem da luz, mas a irregularidade nessa passagem faz com que, ao observarmos, enxerguemos algo borrado. É interessante quando você quer alguma privacidade, você quer deixar que a luz entre ou saia, mas você não quer que as pessoas identifiquem aquilo que está do outro lado do meio. E o opaco é aquele que não permite a passagem de luz. Agora vamos aos fenômenos ópticos que podem acontecer quando a luz encontra algum obstáculo à sua propagação. Encontrando aqui uma superfície, um objeto no meio do caminho da sua propagação, pode acontecer o fenômeno da reflexão. A luz bate e volta. Pode acontecer o fenômeno da transmissão, também chamado de refração, onde a luz entra num novo meio de propagação, é transmitido para um novo meio. E também há absorção. A luz pode deixar de existir, sendo absorvida e transformada em outro tipo de energia. A reflexão e a transmissão também podem ser classificadas segundo regular ou difusa. A reflexão regular é aquela que nos permite ver imagens. É o caso dos espelhos, que têm a superfície bem polida. Já quando as superfícies são irregulares, a gente tem a reflexão se difundindo irregularmente em todas as direções. Essa difusa é a mais comum, é a que a gente vê no dia a dia. Eu posso ver, se estiver diante de você, é lógico, eu vou ver porque a luz do ambiente se reflete em você de maneira difusa. E quem estiver no ambiente verá você, justamente pelo difundir desta luz. Já quando a gente olha para um espelho, cada pessoa que olha para um mesmo espelho acaba vendo uma coisa diferente. Já percebeu isso? É por conta da reflexão regular. Depois a gente volta a esse tema. Também temos a transmissão regular, refração regular ou a difusa. Douglas, por que é interessante a reflexão difusa? Se algum dia você quiser gravar um vídeo ou iluminar uma cena, é melhor que você tenha a luz difusa para não formar sombras duras. Olha que legal, eu não consigo projetar sombras duras aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho luz difundida em todo o ambiente. Isso melhora a qualidade visual. Mas será que só vai acontecer um dos fenômenos de cada vez? Não, podem acontecer todos simultaneamente. A luz chega a uma determinada superfície, parte da luz é refletida, parte é transmitida para um outro meio e parte é absorvida e transformada em energia térmica, por exemplo. Agora vamos à análise da cor de um objeto iluminado. Quando o objeto é branco, todas as cores que incidem sobre ele são refletidas. Daí, quando você olha para esse objeto, recebe todas as cores refletidas por ele, e assim, somando todas as cores, você vê o branco. Douglas, e se eu pegar um objeto que é azul? Você joga todas as cores de luz, a chamada luz branca, no objeto azul, e ele só reflete azul. Assim, ao você observá-lo, você vai ver, poxa, está vindo só luz azul dali. E um objeto que seja preto, na hora que chegam todas as cores, ele nada vai refletir, ou pouco vai refletir. A gente tem essa simplificação, isso daqui é uma versão simplificada do que acontece, porque algumas cores, algumas tintas, alguns pigmentos que a gente usa, podem refletir mais de uma cor, e a soma de duas cores pode te causar uma nova sensação.
Nessa aula, eu te apresentei o que é a óptica, o que é a luz, como a gente produz luz, as fontes luminosas, como a gente representa por meio dos raios, vimos as cores, vimos tantos fenômenos, reflexão, refração. Você teve uma visão bem ampla de tudo aquilo que a gente vai estudar depois com mais especificidade em cada uma das nossas aulas. Gostou da nossa aula? Tem muito mais no nosso curso intensivo na plataforma Física com Douglas. Te espero lá!